Bom, gente, olá. Vamos fazer essa aula remota de geometria diferencial. Hoje eu queria falar sobre curvas planas regulares e o roteiro vai ser o seguinte: eu vou falar um pouquinho sobre curvatura e depois eu gostaria de fazer muitos exemplos, que eu acredito que uma teoria sem exemplos é aplicada, tá? Então, as curvas, mesmo objetos aparentemente simples, como essas curvas planas, elas intrigaram grandes mentes matemáticas, como Newton, Leibniz, família Bernoulli, Euler e tantos outros, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre curvatura. Então, vou fazer um diagrama aqui que vai ilustrar algumas ideias. A garganta meio ruim, mas acho que não é nada grave, tá? Vamos pensar num intervalo e numa curva parametrizada, regular, tá? E aqui nós estamos caindo em R2, então alfa é uma aplicação definida no intervalo, aplicação diferenciável sempre, né? E aqui, se eu botar T como parâmetro da curva, eu estou assumindo que a velocidade aqui da curva não se anula. Bom, não se anula. E aí, quando isso acontece, a gente discutiu um pouco, eu pedi para vocês lerem no livro, você consegue uma reparametrização dessa curva, ou seja, você consegue encontrar um difiomorfismo entre os intervalos. Aqui, J vai ser um outro intervalo da reta, φ vai ser um difiomorfismo, associando o J ao I, e aí você pode fazer a composição, definir uma nova curva parametrizada, beta, que seria você aplicar o difiomorfismo φ, depois a aplicação alfa, tá? Então, beta, de forma que, então, assim, existe um difio φ, tal que beta, desculpa se eu vou ser um pouquinho abusado da notação, linha aqui é a derivada com relação ao parâmetro, tá? Que no caso é S. Então, de forma que essa módulo da velocidade da curva beta seja constante igual a 1, tá? E essa beta, então, é uma curva parametrizada pelo comprimento de ar. É uma curva parametrizada pelo comprimento de ar. E então a gente vai falar um pouquinho sobre essas curvas. E a ideia de tratar curvas parametrizadas pelo comprimento de arco é que, se você tivesse uma curva regular, tá? Por exemplo, essa alfa de partida, e ela não fosse parametrizada pelo comprimento de arco, a teoria garante que existe esse difiomorfismo φ, e aí você poderia obter uma reparametrização dessa curva alfa, sendo que essa nova curva, essa beta, é parametrizada pelo comprimento de arco. Então, a ideia é que, para curvas regulares, você pensar no traço da curva como um objeto interessante, você pode, de alguma maneira, introduzir um parâmetro natural, que é o comprimento de arco, e fazer a sua teoria a partir desse parâmetro especial. É uma ideia que se mostrou frutífera, né? Então, hoje eu queria tentar mostrar por que essa ideia é interessante. Então, vamos pensar que agora
Então, vamos considerar uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Gama, por exemplo. E aí eu vou usar essa abreviação, parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? PCA. Então, isso quer dizer que o parâmetro da curva sendo S, a velocidade é unitária. Tudo bem. Então, aqui a gente pode considerar, eu vou batizar aqui T de S como sendo, tá, T agora, esse T aqui não é um parâmetro não, tá? É para a gente lembrar de vetor tangente. Então, para abreviar aqui, eu vou chamar a velocidade da gama de T de S. Deixa eu fazer um desenho. Tá, você tem para cada S, você tem um vetorzinho unitário. E aí eu vou considerar a rotação no sentido anti-horário, no plano, rotação de 90 graus desse vetor T de S. Isso não foi muito boa essa rotação, porque o vetor ficou grande, né? Mais ou menos aqui, assim. Eu vou chamar de N de S a rotação do T por um ângulo reto, tá bom? Então, o N de S fica definido assim. E quando o fato da velocidade ser unitária, né, se você pegar esse camarada sendo 1, né, isso implica, por exemplo, por definição do produto escalar aqui, do módulo, né, assim. Então, se você derivar essa equação, você vai obter 0 do lado esquerdo é igual a, usando a regra do produto de derivação, 2 vezes gama duas linhas com gama linha, tá? Ou seja, quando você tem a velocidade unitária, a derivada segunda, que a gente chama de aceleração, é ortogonal ao gama linha, tá? Então, como esse n ele é ortogonal ao gama linha, que o gama linha é a mesma coisa que esse t aqui, então segue que o gama duas linhas é um múltiplo desse vetor, essa função vetorial n de S, tá certo? E aí esse múltiplo é o que a gente vai chamar de curvatura. A gente vai escrever assim, um K de S, tá bom? Então, essa é uma maneira de olhar para a curvatura das curvas planas. De definir, né? E note o seguinte, para a gente definir aqui, eu tive que falar, olha, eu rodei no sentido anti-horário, tá? 90 graus para definir esse N, né? E para essa coisa fazer sentido, a gente, no princípio, teria que falar de orientação, tá? Para definir o que é o sentido anti-horário, o que é o sentido anti-horário. Então, aqui a gente tem a noção, em geral, a gente considera que esses dois vetores, E1 e E2, a base canônica, tá? Nessa ordem, a gente diz que eles formam uma base positiva e a gente quer que o T, omitiu o argumento S, tá? O T e o N, a gente quer que formem uma base positiva, no sentido da álgebra linear, tá? Então, se você escrever esses vetores aqui como colunas de uma matriz, calcular o determinante, eu quero que dê algo positivo. No fundo, vai dar 1, porque eles são
unitários, tá? E aí, uma vez, então, tem uma escolha aí de orientação que permite a gente introduzir essa curvatura com um sinal, tá? Com um sinal. Então, ela pode ser negativa. Diferente da curvatura para curvas espaciais, onde, em geral, você define como módulo da aceleração, tá? Da curva. Aceleração quando a curva está parametrizada pelo comprimento de arco. Então, no plano, faz sentido você atribuir um sinal, e esse sinal é mais ou menos corresponde com a nossa noção intuitiva de você, uma vez que você escolheu, né, um sentido de percurso aqui, tá? Você pode dobrar para a esquerda ou para a direita, tá bom? E aí o sinal da curvatura tem a ver com para que lado você está girando, né, fazendo a curva. E é claro que é uma convenção, tá? Mas a convenção usual é essa que eu peguei e a gente vai assumir que a curvatura vai ser definida assim. Tudo bem? Tá, então, quando a gente pensa numa curva, vou fazer um desenho aqui. A gente tem aqui, eu vou desenhar em vermelho, seria para cada pontinho aqui um vetor tangente, tá? Então, aqui seria, nesse pontinho, esse pontinho aqui seria o gama de S. E aí, em geral, os físicos, né, eles desenham, os matemáticos também, o vetor tangente como se uma das extremidades aqui estivesse no ponto, tá? Mas quando você vai calcular, isso causa confusão para algumas pessoas, né? Se a gente está no caso concreto, daqui a pouco a gente vai ver exemplos, a gente vai ter em coordenadas cartesianas, algo assim. Quando a gente calcula o gama-linha, isso aqui vai ser a derivada das funções coordenadas. Tá bom? Então, se a gente for usar o mesmo sistema de coordenadas cartesianas, com a mesma origem e tal, esse gama-linha, que é o t, né? Ele vai ser um vetor no sentido da álgebra linear, então a extremidade aqui é a origem, tá? Então esse vetorzinho, resumindo, esse vetorzinho que a gente desenha, e é bom a gente pensar nele fisicamente assim, quando a gente for calcular, você tem que trasladar esse vetor aqui para a origem, tá? Tem essa nuance aí, e em termos de conta, às vezes as pessoas se confundem quando elas não observam isso. Mas a gente pode pensar numa aplicação. Ó, como esse vetor é unitário, esse T de S, a gente pode pensar de uma maneira alternativa, como se para cada S, eu vou tentar desenhar um círculo, tá? Um círculo unitário centrado na origem. É difícil desenhar círculo com esse negócio aqui. Tá? Então, pensa que esse círculo é o círculo com coordenadas, uma equação dada por isso aqui. Então, você tem uma aplicação, a gente pode chamar de T, né? Aplicação, que aqui tem aquele intervalo onde está definida a curva. Então, para cada S aqui, você associa T de S. Tudo bem? Então, eu vou desenhar aqui um pontinho do círculo, que seria o T de S. Então, quando a gente varia o S aqui, esse T de S fica andando de alguma forma maluco aqui dentro do círculo. E aí, uma interpretação da curvatura é como se fosse uma razão, tá? Uma taxa de variação do quanto que esse pontinho vermelho anda no círculo em relação ao quanto que o pontinho aqui no intervalo original anda no intervalo quando você varia esse número real S.
Tá certo? Então, aqui a gente pode pensar, pelo menos localmente, dado um ponto aqui, eu poderia definir um ângulo. Tá? O ângulo, a tradição deixa eu mudar aqui um pouquinho. A tradição pega esse ângulo aqui, tá certo? Um θ de S. Daqui a pouco a gente vai discutir esse θ, que seria o ângulo que o vetor t de S faz com o E1, tá bom? E aí, a curvatura, vou botar aqui entre aspas, por enquanto, a curvatura da curva é como se fosse uma taxa de variação, uma derivada. É o θ' de S, tá certo? É a derivada desse ângulo como função de S. E aí tem uma pequena, como é que eu posso dizer, sutileza aí, que é a seguinte. É claro que quando você escolhe um valor do parâmetro, você tem o vetor tangente e você pode calcular esse ângulo aqui, tá? Mas se você quiser tirar a derivada aqui, de alguma forma, bom, essa função tem que ser diferenciável, tá? Para você poder derivar. Mas, por exemplo, podia acontecer o seguinte, você está andando no intervalo I, e aí esse pontinho no círculo, o t de S está andando, você dá uma volta inteira e volta para o mesmo lugar, por exemplo. Tá? Aí, quanto que vai ser o valor de θ? Vai ser, vamos supor que aqui é uma inclinação de π sobre 4. Tá? Então, vai ser π sobre 4 o valor de θ, mas, ou vai ser 2π mais π sobre 4. Ou vai ser 4π mais π sobre 4. Ou menos 1 bilhão vezes 2π mais π sobre 4. Ou seja, esse ângulo, se a gente pensar, ele não está bem definido. Se você quiser definir uma função, não é óbvio. Tá? Sim, você tem que tomar cuidado quando você fala desse ângulo. Vocês devem ter encontrado esse tipo de problema, por exemplo, quando vocês, espero que alguns de vocês tenham feito um curso de variável complexa e estavam lá estudando o logaritmo, né? É o mesmo tipo de problema. Tá? Então, você tem que tornar mais claro o que é esse ângulo. Mas, supondo que essa função existe, né? Então, ó, se ela existisse, essa função θ de S, o t de S seria algo assim, né? Em coordenadas. Cosseno de θ de S, seno de θ de S. Tá? E aí, você derivando aqui, você tem, né? Pela regra da cadeia, tá? Você vai, a derivada do cosseno é menos seno, mas vai sair um θ' aqui. Então, eu vou poder botar um θ' de S em evidência, e aqui vai ficar menos seno θ de S, cosseno θ de S. Fechei os parênteses direitinho. Aqui, né? Tá bom? E aí, se a gente olha esse vetor com coordenadas menos seno e cosseno, é a rotação, né, no sentido anti-horário do vetor t. Então, isso aqui seria t. Foi assim que a gente definiu o nzinho, né? Então, isso aqui daria θ' de S igual a θ' de S vezes n de S, tá? E é claro que isso aqui é gama duas linhas de S. Então, pela definição, eu teria que a curvatura é igual à derivada desse ângulo θ. Tudo bem? Então, a gente, na nossa discussão sobre curvatura, a gente olhou,
tem uma maneira geométrica de você pensar no círculo de curvatura, no círculo ou círculo osculador. Então, isso aqui já dá duas maneiras distintas, né, de pensar ou de olhar para a curvatura. Tem mais maneiras, mas essas talvez sejam as mais importantes, não sei. Tá, então você tem a ideia de círculo osculador. E aí você tem o raio, né, do círculo osculador. Aí tem essa coisa do sinal que você pode tornar preciso, tá? Mas o importante para mim é que vocês pensem numa curva, e aí você tem, para cada ponto da curva, genericamente falando, pode ter algumas exceções, né? Você vai ter um círculo que melhor aproxima a curva, e você vai ter o raio desse círculo. Para cada ponto, você tem um raio, isso te dá uma função, a função 1 sobre a curvatura, né? Assumindo que você pode ter, por exemplo, no caso de uma reta, não existe esse círculo que melhor aproxima a curva, seria o círculo de raio infinito, então a curvatura, que é 1 sobre esse raio, seria 0, tá? Mas, genericamente, tirando esses acidentes aí que acontecem, você pode pensar curvaturas associada ao raio do círculo osculador. E a outra maneira, essa maneira que a gente está olhando aqui, como uma taxa de variação, derivada, né, uma taxa de variação. Estou me enrolando aqui com os pincéis, tá? Às vezes, taxa de variação entre comprimentos, tá? Então, você tem essa aplicação que eu chamei de T, tá? Então, você tem aqui no intervalo, vou fazer um desenho aqui embaixo. Você tem aqui no seu intervalo com a variável S, e aí você tem a aplicação T, e aqui você tem o nosso amigo S1, círculo, tá? Então, quando você faz uma pequena variação aqui, isso vai corresponder a uma pequena variação aqui no círculo. Então, você tem um delta S aqui, aqui vamos dizer um delta θ, tá bom? E aí você tem o limite, que é a derivada, né? Tá? O limite quando o delta S está indo para 0, tá? E isso aqui, esse limite infinitesimal, te dá a derivada. Então, a curvatura, perdão. A curvatura está medindo mais ou menos um fator de expansão, né, do comprimento. Assim, você tinha lá o intervalo, o comprimento de arco da curva. Quando você olha para essa aplicação T, vai te dar um pedacinho do círculo. E aí a curvatura está dizendo mais ou menos como que esse comprimento está variando, e o sinal da curvatura está dizendo se você está andando, se você andar no sentido anti-horário com esse camarada, o S crescendo, tá? Então, a curvatura vai ser positiva nessa nossa convenção. Se você andar para o outro lado, a curvatura vai ser negativa. Então, ele te dá uma noção de para que lado você está indo, tá? Qual a orientação, você está andando no sentido anti-horário ou no sentido horário, para S crescente, e o quanto isso está deformando, tá? Então, tem essas duas noções aí que vão, quando a gente for estudar superfícies, elas vão reaparecer com a roupagem de dimensão 1 a mais, tá? Que já vai ficar mais interessante, ok? Então, aqui tem um probleminha que eu queria discutir, que é o seguinte, problema é o seguinte,
Dada uma função, vou chamar de K, definida no intervalo, certo? Então, função aqui eu vou pegar tudo diferenciável, tá bom? Função diferenciável, eu vou fazer a seguinte pergunta. Será que existe gama, uma aplicação definida em R2, uma curva regular, ou melhor dizendo, uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, né? Então, isso aqui quer dizer que velocidade em módulo é igual a 1, tal que essa função K é a curvatura de gama. Tá, então, é uma pergunta, né? Problema, forma de pergunta. Então, a ideia você começa com uma função qualquer, diferenciável, e aí você pergunta, será que existe uma curva tal que a função curvatura dela é a função que você começou, tá certo? Esse é um problema que a gente vai abordar aqui. Mas, antes de abordar o problema, eu queria voltar e falar aquele probleminha, né, dessa função θ de S, tá? Que, em princípio, ela não é óbvio que ela está bem definida, tá? Então, eu queria fazer alguns comentários sobre essa função, para poder continuar falando, desenvolvendo a teoria. Então, a ideia é a seguinte, tá? Aqui a gente tem uma ambiguidade com relação a múltiplos inteiros de 2π, né? Então, qual é uma maneira de você superar essa ambiguidade? Vamos ver aqui. Um momentinho. Eu vou olhar aqui nas minhas anotações, né? Então, ó, vamos supor que a gente tem uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? Depois a gente volta nesse problema, tá? Mas vamos supor que a gente tem gama, uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, tá bom? Aí o T de S, eu não vou conseguir ainda escrever ele como cosseno de θ de S, porque eu quero definir essa θ. Então, eu vou escrever assim, ó, A de S, B de S, onde A de S e B de S são funções diferenciáveis. Isso eu posso fazer, tá? E como o T é unitário, eu tenho essa relação aqui. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou escolher, chamar de θ0, um número, tá bom? Tal que o A no instante S0, aqui, desculpa, tá, gente? Estou aqui, a gama está aqui, vamos supor que ela está definida aqui no intervalo S0, S1, acho que pode ser assim, tá? Na verdade, perdão, não precisa ser assim, estou complicando minha vida, perdão, complicando minha vida. Então, aqui tem um intervalo, e aqui eu vou pegar um S0 dentro do intervalo, né, para fazer sentido isso aqui, e eu vou querer que o A de S0 seja cosseno de θ0,
e o B de S0 seja seno de θ0. Então, para um S0, algum S0 dentro do intervalo, tá? Então, a ideia é que eu escolhi um pontinho dentro do intervalo, e aí, esse ponto de coordenadas A de S0, B de S0, um ponto do círculo, obviamente, eu consigo achar um θ0 tal que o A vale cosseno de θ0 e o B de S0 vale seno de θ0. A questão é que existem infinitos, né? Eu poderia pegar múltiplos inteiros de 2π desse θ0, também seriam soluções, tá? Também seriam soluções desse sisteminha aqui. Mas eu escolhi um. O importante é que eu pego um, tá bom? Então, a função θ de S, tá? Eu quero pegar, que eu vou definir agora. Então, olha só, θ de S, que vai ser definido assim, né? É o θ0 mais a integral de S0 a S de a linha vai ser derivada, tá? A B' menos a linha B. Aqui eu vou usar uma variável de integração tal, tá bom? Porque isso aqui é uma função de S, tá? Para cada S, eu escolho o limite superior daqui da integral e calculo essa integral, tá? Então, você tem essa função aqui, tá? Que como as funções são diferenciáveis, essa função vai ser diferenciável e aí você vai ter o seguinte, que o cosseno de S, desculpa, o cosseno de θ de S vai ser igual a de S, e o seno de θ de S vai ser B de S, tá? Para qualquer S. Então, essa é a maneira de você escolher vamos dizer assim, um ângulo inicial, um θ0 que dá certo lá no instante S0. E a partir dessa definição de integral, você mostra que se ele dá certo no θ0, se o A de S0 é cosseno de θ de S0, B de S0 é igual a seno de θ de S0, então isso vai dar certo para todo S, tá? E aí, como é que a gente mostra isso? A gente tem que fazer uma continha, tá? Eu vou esboçar essa continha aqui, né? Então, aqui, como é que a gente faz essa demonstração? Bom, uma maneira, não é a única, é você quer mostrar que essas duas equações valem, né? Então, uma maneira é você fazer assim. Deixa eu, talvez eu vá usar uma abreviação, né? Porque tem umas continhas. Notação, tá? Então, em vez de ficar escrevendo cosseno de θ de S, eu vou batizar isso aqui de C, tá bom? Para lembrar que é o cosseno. E o seno de θ de S... não, isso aqui não ficou muito bom não, né? Porque eu já tenho S. Eu ter pensado nisso antes. Quando a gente faz a conta para a gente mesmo, tem muito problema. Então, como é que eu posso resolver isso? Talvez colocando maiúscula, tá? Desculpa, gente. É porque eu quero evitar de ficar escrevendo cosseno de θ de S, seno de θ de S, então eu vou precisar de duas letras, só que infelizmente o S já foi capturado para seu comprimento de arco, então eu vou botar um C grande e um S grande. Espero que... Tá bom? E o Azinho de S vai ser só Azinho e o Bzinho de S vai ser só Bzinho. De certa forma, eu já estava aqui nessa integral com essa abreviação, tá? Então, ó,
eu quero mostrar que o cosseno menos o A dá zero, né? Então, eu vou fazer isso dessa maneira aqui, ó. Eu vou somar essa diferença de quadrados, tá bom? Quero provar... tá? Então, essa equação aqui, ó, se eu chamar essa equação de 1 e essa outra equação de 2, o sistema, né? O sistema 1 é equivalente a essa equação 2, tá bom? Porque soma de quadrados só vai ser zero se ambas as parcelas são nulas, ok? Então, qual é a ideia aqui, né? Se a gente abrir esses quadrados aqui, vai ficar cosseno ao quadrado menos 2a cosseno mais a ao quadrado mais seno ao quadrado menos 2b seno mais bzinho ao quadrado, mas como a gente sabe que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, e o azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado também é 1, então isso aqui vai dar 2, né? E aí vai sobrar esses caras negativos, tem um 2, então vou botar em evidência aqui o 2, vai ficar 1 menos a parênteses AC mais BS. Certo? É isso? Então, essa equação 2, ela é equivalente a essa que está aqui embaixo. Então, eu quero mostrar que isso aqui é zero, tá? No θ, quando para o S igual, para todo S, tá? Para todo S. Para o S igual a S0, isso aqui é zero, né? Porque aí o Azinho vai ser cosseno, o Bzinho vai ser o seno, aí você tem isso que está entre parênteses aqui, vai dar 1, 1 menos 1 dá 0. Beleza. Então, eu já sei que para S igual a S0 funciona. Mas isso era meio esperado, né? É assim que a gente construiu essas coisas. Então, eu quero provar que vale para todo S. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função, tá? Eu vou derivar essa função e se a derivada for... Quer dizer, essa função que eu digo é o lado esquerdo, né? Eu sei que ela é zero para S igual a S0. Se a derivada dela for zero, é porque ela é constante igual a zero, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, no fundo, então, nós vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos derivar... vou chamar de, sei lá, Q. Que seria... quando eu derivar esse 2 multiplicativo não vai influir, esse cara aqui não vai influir, esse menos não vai influir. Eu quero que essa quantidade aqui seja identicamente 1. Tá? Então, eu vou derivar A cosseno mais B seno. Tá bom? Então, vamos fazer rapidinho essa conta. Então, quanto que fica isso aqui, né? Então, vou derivando aqui. Estou olhando para cá e derivando, tá? A linha cosseno mais B' seno. E agora, quando eu derivar o cosseno e o seno, eu vou ganhar... só um momento. Só um momento. Eu vou ganhar um θ', né? Pela regra da cadeia, desculpa. Então, aqui, ó. Então, eu vou ganhar mais o θ' que vai ficar multiplicando aqui. Como que ele vai ficar multiplicando? Menos A seno mais B cosseno. Tá certo? Então, se a gente olha para isso aí, não dá para dizer que isso vai ser zero, né?
tá bom? Mas vamos usar tudo que a gente sabe. A gente sabe um monte de coisa aqui. Por exemplo, o θ', então eu vou repetir esse A'C mais B'S. E aqui eu tenho o θ', né? Quanto que é o θ'? Eu vou ali, subo pelo teorema fundamental do cálculo, né? Quando eu derivo θ aqui, eu obtenho esse integrando. Então vai ser AB' menos A'B. AB' menos... Como é que é? Perdão. AB' menos A'B. Tá? Esse é o θ'. E aqui eu tenho menos AS mais BC. Eu tenho que mostrar que esse negócio aqui é zero, né? Como é que eu faço isso? Bom, talvez... Ó, a gente tem... Eu vou fazer assim, ó, tem cosseno, seno. Então, essa expressão é linear em cosseno e seno, tá? Então, eu vou botar em evidência aqui quem está multiplicando o cosseno, quem está multiplicando o seno, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o cosseno, vai ter a linha, isso aqui, né? E agora eu vou ter aqui mais B mais A, B' menos a linha B ao quadrado, certo? Mais, e agora eu tenho o pessoal do seno aqui. Eu vou deixar aqui, não vou escrever agora não. Vamos pensar aqui, ó, no que acontece aqui, né? Eu quero mostrar que o que está aqui em parênteses é zero, tá certo? Então, a gente tem que lembrar, aqui, ó, lembrando, né, que A ao quadrado mais B ao quadrado é 1. Então, derivando, a gente vai ter que A' mais B' é igual a zero, passando para o outro lado, eu posso usar essa equação aqui, né? Então, vamos ver se isso é bom para a gente. Aqui, ó, esse B', eu vou substituir por menos A'. Então, isso que está entre parênteses vai ficar A', que é essa primeira parcela, depois vai ficar menos A, onde tem B', eu vou botar A', vai ficar um A ao quadrado, depois menos A', B ao quadrado. Mas isso aqui é igual a, posso botar o A' em evidência, vai ficar 1 menos A ao quadrado menos B ao quadrado, dá zero, né? Porque a soma dos quadrados de A e B é 1. Então, ok, tá? Então, essa parcela aqui dá zero. E aí eu deixo como exercício vocês verificarem que, fazendo algo inteiramente análogo, você obtém que esse coeficiente do seno também é zero. Portanto, aqui, a derivada que eu chamei de Q é zero. Portanto, essa equação aqui, ela é verificada. Tudo bem? Então, é uma maneira de você introduzir com mais cuidado essa função diferenciável. Tudo bem? E agora que a gente tem essa função θ, a gente escolheu um θ0, a gente tem essa θ, tá? Então, essa função θ está determinada a menos uma constante aditiva. Mas notem que isso não vai influir em nada. Por quê? Em relação à curvatura, porque a curvatura é a derivada, tá? Isso é a derivada dessa função θ. Então, se você substituir a θ por θ mais uma constante, quanto derivar vai dar a mesma coisa. Beleza. Vamos continuar, então. Vamos continuar. E aqui eu vou voltar para aquele problema, né? Dado uma função, como é que você
uma função k, vou chamar de k. Então, voltando aqui, né, para o problema. Devia ter falado isso depois, agora, na verdade, né? Aqui, ó, esse é o problema que eu estava querendo comentar com vocês. Dado uma função, será que você consegue achar uma curva PCA, tal que essa função é a curvatura da gama, da curva? Tá? Então, a resposta é que você consegue achar, e você consegue achar uma única curva a menos de translação e rotação. Tá? Então, assim, porque você tem essa... se duas curvas... a questão é a seguinte, né? Se você tem... Vamos supor que você tem aqui o mesmo intervalo, você tem gama 1 aqui, gama 2... Ops, isso pode ser um gama. Gama. Aplicações aqui, gama 1 e gama 2, curvas parametrizadas pelo comprimento de arco. E aí, vou chamar de K1 e K2 as respectivas curvaturas. Então, se essas funções de curvatura coincidem para todo S, tá? Estou me enrolando aqui com a caneta. Elas coincidem para todo S. Deus. O que a gente pode dizer sobre os traços, né? Esses traços aqui. Tá? Então, o que a gente vai poder dizer é que existe a menos de uma translação e uma rotação, essas curvas coincidem, tá? Pontualmente. Você vai andando, então, elas praticamente são a mesma, a menos do que a gente chama do movimento rígido, do R2. Tá? Então, como é que a gente vê isso aí? Tá? Então, voltando ao problema original, começa com uma função curvatura, uma suposta função K, né? Você tem aqui K. Tá? Então, a ideia seria você falar, bom, essa K, se existe gama, né? Se existe uma gama solução do problema, se ela existe, né? Vai existir uma função θ, existe uma θ de S, tal que θ' de S vai ser igual à função que você começou, certo? Então, integrando essa equação aqui, eu teria θ de S seria igual à integral aqui de um S0 até a S de K sigma. Sigma é uma variável de integração, tá bom? Então, supondo que a curva existe, a θ existe. Se a θ existe, e K vai ser a curvatura da curva, θ', a derivada de θ vai ser a curvatura, então a integral, integrando dos dois lados, né? Então θ de S vai ser isso aqui. Aí nota o seguinte, essa função θ está determinada a menos de constante aditiva, tá? Que seria a escolha desse S0 aqui. Tudo bem? E isso vai ter a ver com a rotação, da liberdade da rotação.
da curva. Bom, e aí nós teríamos o seguinte, né, que θ de S, desculpa, θ seria dado assim, né, cosseno, a relação de θ com o vetor tangente unitário é essa aqui, foi assim que a gente construiu a função θ, né? E lembrando que T é gama linha gama linha no ponto S. Então, a gente teria o seguinte, ó, que gama de S seria, integrando, né, seria essa integral aqui, vou botar como uma integral indefinida, tá? Aqui seria bom botar outra variável de integração, né? Sei lá, lambda, integral seno de θ de lambda, tá? Mais uma constante de integração, V1, V2, tá bom? Um vetor, aquilo que é cada coordenada, né? Então, tá aí quem teria que ser a gama de S. Então, se você começou com uma função K, você poderia integrar a curvatura, isso define a sua θ, tá? Uma vez que você tem essa θ, você pode tentar integrar o cosseno dessa θ e o seno dessa θ, e aí você vai ter e por construção, eu deixo isso para vocês verificarem, se você sair derivando isso aqui, por exemplo, se você pegar gama linha de S, né? Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, o gama linha vai ser cosseno de θ, seno de θ. Então, vai ser algo unitário. Então, gama vai ser uma curva parametrizada pelo comprimento de arco. Se você derivar de novo, aí também, pela maneira como a gente construiu, a gente vai obter a função K, tá? Então, notem o seguinte, a gente teve que fazer duas integrações. A primeira é integrar a função curvatura, e aí você tem uma constante θ, tá? Que tem a ver com a rotação, essa liberdade de rotação que você tem na hora de construir a gama. Tudo bem? E aqui você tem uma outra liberdade na outra integração, que seria essa escolha desse vetor de coordenadas V1, V2, que te dá a translação. Então, a menos de rotação e translação, essa curva vai ser única. Tá bom? E agora eu queria passar para a parte de exemplos. Então, eu vou pegar e olhar para alguns exemplos dessa construção que a gente acabou de fazer. Tá? Eu acho importante fazer esses exemplos porque a gente vai chegar perto e conhecer melhor curvas interessantes, matematicamente interessantes, tá? Que aparecem em vários contextos geométricos, físicos. Então, aqui eu vou sair do meu bloco de notas e vou compartilhar uma outra tela com vocês, porque vocês viram que a gente tem que, para construir as curvas a partir da função curvatura, a gente tem que fazer integrações. Então, algo que pode dar muito trabalho, tá? Eu espero que vocês estejam vendo aí. Espero que vocês estejam vendo aí. Só um pouquinho, gente, estou tocando o telefone que não vou poder atender agora. Acho que finalmente apareceu aí na tela. Espero que sim, tá? Então, só um pouquinho.
Tem algum problema aqui? Não sei o que está acontecendo aqui direito, espero que funcione. Eu tô compartilhando aqui o Maple com vocês. Então, eu vou fazer alguns exemplos, tá? Os exemplos, vamos começar. Então, a ideia é você escolher uma função curvatura, eu chamei de K, depois a gente integra ela, tá? Que seria aquela função θ. Depois, a gente tenta integrar o cosseno de θ e o seno de θ. Aqui no meu arquivo, eu chamei o θ de F, tá? Porque eu estava com preguiça de só um pouquinho aqui, deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Tá, deixar mais limpinho aqui. Tá, então, o exemplo 1, eu peguei o exemplo teste, tá? A curvatura sendo constante, e aí, é claro, quando a gente integra, e aqui a variável, em vez de ser S, eu botei T, tá? Desculpa. Tá? Aí, quando você integra a função, tá? Aqui eu não estou colocando aquela constante arbitrária, então eu estou escolhendo essa primitiva T. Eu não estou botando a T mais uma constante, tá bom? Aí eu integro isso aqui, e essas C1 e C2 são as integrais do cosseno e do seno. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. E, finalmente, eu vou fazer um plot aqui, e a gente obtém, como era de se esperar, um círculo unitário. Tá bom? Agora, vamos fazer alguns exemplos um pouco mais interessantes, e para ver como é que as coisas mudam, né? Então, por exemplo, se eu escolher a curvatura, função inicial como sendo 2t, e quando eu integro, eu tenho t ao quadrado, e aí quando eu integro, aí a questão é, eu consigo integrar cosseno de t ao quadrado e seno de t ao quadrado? Então, a integral dessas funções, eu acho que vocês não viram no cálculo 1, nem eu, tá? Elas são funções conhecidas, que são o cosseno de Fresnel e o seno de Fresnel. Se você nunca ouviu falar, não tem problema nenhum. Sempre há uma primeira vez, tá? Mas, assim, essas funções são bem descritas, são tabeladas, aí estão implementadas esse aqui é o Maple que eu estou usando, no matemática, tá? E elas têm uma expressão em termos de série de potências, como seno e cosseno, você pode calcular. Então, são funções que não são tão usuais para a gente ver, certo? E aqui você tem o plot dessas funções, algo mais ou menos aqui, que é uma espiral, tem 2 pontos de enrolamento aqui, né? Aqui e aqui é totalmente simétrica. E essa é chamada, é uma curva famosa, a espiral de Euler, o Cournot, o Clotoide, tem esses nomes, a mesma curva tem vários nomes, né? E essa curva, ela é interessante porque, se você olhar voltando aqui, né? Por que ela é interessante? Um dos motivos pelos quais ela é interessante é que a curvatura, tá? Ela é proporcional ao comprimento de arco. Esse 2 aqui foi só uma escolha, mas o importante é que ela é proporcional ao comprimento de arco. Então, por exemplo, quando você tem uma das aplicações dessa curva, é quando você tem uma estrada reta, né? E você depois quer fazer uma curva e, por exemplo, um pedaço da curva, porque, por exemplo, curvas boas são curvas em formato de círculo, né? Por quê? Porque aí o quanto você vai girar, você fica com o volante parado ali, você não tem que ficar no meio da curva aumentando o giro, né? Girando ou não, você fica lá com o volante parado, né? Então, o problema é que se você quiser emendar uma reta, tá? Com um pedaço de círculo, você vai ter uma descontinuidade na aceleração, você vai ter uma coisa muito abrupta. Então, você tem essa parte aqui, ó, passando pela origem, ela tem curvatura zero. Então, localmente, é quase uma reta, tá?
Então, você usa pedaços dessa clotoide aqui para emendar. Você tem uma reta e depois lá na frente você quer que seja um círculo. Tá? Como é que você vai fazer essa transição entre uma reta e um círculo? Aí os engenheiros e físicos, pensando nesse problema, chegaram à conclusão de que uma boa solução, não sei se é a melhor, tá? Mas eu sei que ela é usada para você emendar essas coisas de maneira quase suave, é você usar pedaços dessa espiral. Tá? Então, é uma curva interessante. E o Euler, né, só um comentário, o Euler, ele estudou isso aqui, e aí ele ficou tentando calcular quais seriam os pontos limites aqui, né? Porque aqui eu poderia botar o plot, andar mais um pouquinho no intervalo, e aí você está vendo que essas espirais vão convergir, né? Sei lá, se eu botar aqui 10, aqui, talvez, elas vão convergir aí para 2 pontos aqui. E o Euler quis saber, né, que pontos são esses. E aí isso levou ele a estudar algumas integrais. E depois ele propôs esse problema e parece que 20 anos depois ele escreveu a solução. Né? Ele arranjou um método para calcular o ponto limite aqui que envolve uma integral. E é curioso que esse ponto limite tem a ver com, eu não sei se as coordenadas é raiz de π, ou raiz de π sobre 2, tem alguma coisa a ver com π, tá? As coordenadas desses 2 pontos limites. Ok, então essa aqui é a espiral de Euler. Aqui tem um outro exemplo, tá? Se você escolher agora a k como sendo o meio da exponencial de t sobre 2, tá? Aí você pede para o meio para integrar. Essa primeira integração é fácil, essa segunda já não é tão fácil. E aí você pode falar o que é esse CI? É uma função que está definida em termos de é basicamente a integral, certo? Mas ela tem expressão em série de potência, tá? Para essas funções. Eu não vou escrever aqui porque não vale a pena. E aí essa aqui ela se comporta de maneira distinta. Ela tem um ponto limite aqui, tá? E aí depois ela vai assíntota ao eixo x. E aqui uma coisa curiosa é que esse ponto limite, a altura, onde o ponto limite, essa altura aqui, né, no eixo y, é exatamente π, certinho, tá? Então, esse tipo de coisa é curioso, né, porque você começa com uma curva, com a curvatura aqui, com essa exponencial, e a altura aqui desse ponto limite, da espiral, é exatamente π, algo que você poderia... É natural que o Euler tenha estudado essas coisas, porque o Euler ele é um dos caras que tornou popular essa relação entre função exponencial e senos e cossenos. Mas aqui você tem, no âmbito do mundo de variável real, você vê uma relação talvez inesperada. A curvatura é dada por uma exponencial e a distância do ponto limite até a reta assíntota aqui é π. Eu acho curioso. Tá? Por isso eu quis mostrar esse exemplo. Eu não sei de nenhuma outra aplicação para essa espiral. Tá? Aqui um outro exemplo, vamos lá. Andando aqui com nossos exemplos. Se você escolhe a curvatura sendo 1 sobre essa raiz aí, note que, como tem um menos t ao quadrado aqui, o t está restrito ao intervalo menos 1 e 1, né? Porque senão dá problema. E aí você pode integrar isso aqui. Quando você integra, dá uma coisa bonitinha, arco seno, e depois, quando eu integro o cosseno desse arco seno, você tem isso aqui, tá certo? Isso aqui. E que curva é essa, né? E essa curva, pois aqui não está aparecendo muito, não, mas é porque aqui já está... Vocês podem imaginar isso aqui como uma rampa, né?
Aí você solta uma bolinha e aí ela vai deslizando aqui, aí troca energia cinética por potencial e fica oscilando aqui. Essa aqui é a cicloide, tá? É uma maneira de você gerar a cicloide. A parametrização, ou seja, as expressões aqui das coordenadas, não são tão simpáticas. Por exemplo, essa aqui, né? Não é tão simpática, mas ela tem a vantagem de ser parametrizada pelo comprimento de arco. Isso é uma coisa que é bom para muitas análises. Tá? Aqui, vamos lá. Aqui, olha só que curioso. Eu troquei para ciclóide, eu peguei 1 sobre essa raiz. Agora, você poderia pensar assim, então agora eu vou botar, em vez de 1 aqui no numerador, 3. O que vai acontecer? Será que vai só dilatar a ciclóide, alguma coisa assim? Mas não, a geometria muda, tá? A geometria muda bastante. Então, quando você faz isso aqui, ó, integra, e aí você integra de novo. E note que agora, ó, a integral ficou, quando não apareceu, ficou mais simples, de certa forma, né? Ó, aqui tinha arco-seno, e aqui apareceu, não apareceu mais arco-seno, ficou uma função algébrica. Quando você plota isso aqui, você vê uma cardioide, que é uma das curvas mais famosas aí no mundo da geometria diferencial. Tem várias propriedades bacanas. Talvez, não sei se é o último exemplo, estamos chegando perto do final. Se você pega essa função aqui como curvatura, essa função aqui, né? Você consegue integrar, você e o Maple, né? E depois, integrando de novo, você obtém essas expressões. Quando você plota, você obtém uma curva que também é famosa. É a chamada tractriz. Ela tem uma propriedade interessante, que é o seguinte: se você pega um ponto da curva e olha para o segmento tangente até bater nesse eixo X, tá? Então, pega o segmento tangente que sai da curva e intersecta o eixo X. Esse segmento, para cada ponto, ele tem um comprimento, né? E a tractriz é caracterizada pelo fato de que esse comprimento é o mesmo para qualquer ponto da curva, tá? Aqui ela tem uma singularidade, um lugar onde ela deixa de ser regular, tá bom? No zero aqui. Mas, fora isso, ela é uma curva regular. E essa curva, a gente vai ver mais tarde, ela, surpreendentemente, ela tem uma ligação íntima com a chamada geometria hiperbólica. Geometria hiperbólica. A gente vai chegar lá. Mas assim você gera a tractriz. E eu acho que agora, um exemplo, tá? E, de novo, escolhendo 1 sobre cosseno hiperbólico. É curioso que, para algumas escolhas de curvatura, você consegue, com a ajuda do computador, integrar explicitamente e plotar, tá? Essa aqui parece uma espécie de parábola, mas não é uma parábola, tá? É uma... Tem gente que chama... É um tipo de catenária, é o nome dela, mas assim, ela ressurgiu... ela ressurgiu aí no mundo da matemática, da geometria diferencial, pelas pessoas que estão estudando, pelo trabalho das pessoas que estão estudando uma coisa que chama fluxo de curvatura. O que quer dizer isso, né? Você começa com uma curva e aí você faz ela, você deforma essa curva de maneira geométrica, tá? E depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Você pode fazer isso tanto com curvas, com superfícies, com outros objetos geométricos. E é muito interessante porque, dependendo de como você faz essa deformação, esses objetos vão se deformando para objetos mais simétricos, mais simples, e aí com isso você consegue provar vários teoremas geométricos bacanas, muito bacanas. Tá? Então, essa ideia de fluxo
já faz aí alguns anos e está um pouco na moda as pessoas trabalharem com isso, e é uma coisa bastante legal. E essa tem o chamado fluxo de curvatura, que pela curvatura, né, para curvas, e aí as curvas em geral elas vão mudando assim o formato delas. Essa curva aí, ela tem a característica, a propriedade que é a seguinte: quando você faz ela evoluir por esse chamado fluxo da curvatura, a única coisa que ela faz é uma translação. Ela vai transladando, assim, certo? Então, ela não muda de geometria, ela só vai transladando. É uma solução especial e importante aí para quem está querendo entender fluxo, tá? E finalmente, agora eu acho que é meu último exemplo. Se você pegar K como sendo 1 sobre P ao quadrado mais 1, você integra da arco tangente, aí você integra o cosseno e o seno do arco tangente, você obtém isso aí, e quando você plota, você obtém uma curva também muito, muito famosa, né? A catenária, que surge em muitos contextos geométricos, tá? Depois a gente pode falar em especial da catenária, mas eu acho que são esses os exemplos, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Todas essas curvas aqui, elas têm o interesse próprio, mas em particular, por exemplo, a cicloide, a catenária, a tractriz, elas são realmente especiais dentro do mundo da geometria. Tudo bem? Então, acho que eu vou parar por aqui e a gente continua numa aula síncrona. Ok. Vou parar a gravação.